Olá, bem-vindo ao programa Câmbio. E hoje nós vamos trazer aqui uma pessoa que está com uma solução espetacular para pequena e média empresa fechar câmbio. Ela é tão boa que ela está lá no programa Lift do Banco Central. É uma das 20 empresas que estão lá, foram selecionadas pelo Banco Central para um processo lá do Banco Central que a gente vai conversar aqui hoje. Para isso, tem nada mais do que o CEO dessa empresa, do Transfer Hub, que é o Rafael Melen. Tudo bom, Rafael? Tudo bem, Gustavo? Tudo tranquilo. Maravilha. Conta um pouquinho pra gente, assim, primeiro, como surgiu essa sua ideia? E segundo, já emendando uma segunda pergunta, como é que foi esse processo do Banco Central, do Lift? Perfeito. Bom, agradecer o convite. Gustavo, sabe que durante toda a minha caminhada no mercado de câmbio, mais de 20 anos, impossível não perceber a diferença que a gente vê do mercado de câmbio pronto, como é chamado, mercado de câmbio balcão, né? À vista, né? Desorganizado, inclusive tem esse nome, que ele é muito descentralizado, repleto de intermediários, em relação a outros mercados financeiros, né? E justamente no mercado onde se transaciona a troca da moeda, do dinheiro, né? Você vai operar mercados acionários, mercados de criptomoedas hoje em dia, mercados futuros, todos são muito modernos, muito transparentes e abertos, né? E a gente vai entendendo os motivos pelos quais o mercado de câmbio não evoluiu tanto. Então o Transfer Hub surgiu exatamente, veio com o propósito de levar câmbio justo para todos, e a ideia é justamente trazer mais transparência, mais eficiência para esse mercado de câmbio que carece, né? Onde a gente entende que tem muito a evoluir ainda. Tá, e aí você focou nas pequenas e médias empresas, né, Rafael? Por que esse segmento? Justamente porque a gente entende que a iniciar, né, a análise aqui no nosso país, isso também pode ser replicado, vale para todos os outros países aí, na maioria dos países isso existe também. Existe uma dificuldade muito grande de negociação. Na hora de negociar o câmbio, você não sabe, você sabe que a cada fronteira atravessada o dinheiro escorre um pouco pelas mãos. Mas a gente se questiona quanto exatamente é esse pouco. Será que é pouco mesmo? O spread ele está embutido no preço, né, a margem, e não vem uma nota para pagar. Então a gente colocou essa questão em relação às empresas e os indivíduos. Obviamente, no tocante a pessoas físicas negociando câmbio, tem uma distorção de preço muito maior. O preço ainda pode ser ainda bem mais abusivo, né? Os custos Os spreads impostos, são maiores, né? Muito, muito maiores. Chega a ser spread de câmbio turismo. E que tem uma justificativa, né? Você está transacionando uma moeda em espécie, em física, ela tem todo um custo envolvido logístico, né? O dinheiro vem, ele é impresso numa casa da moeda, ele vem de avião, tem todo um aparato de segurança, ele é deslocado aqui em transporte terrestre, ele tem que ser liquidado também fisicamente, tem risco de falsificação, tudo, mas tem uma justificativa. Agora, na hora de trocar dinheiro eletronicamente, não tem essa justificativa, né? Então a gente entende que deveria ser observado com mais transparência, uma forma mais aberta e estimulando mais a competição. O Banco Central está de olho nisso. Ele, assim como os spreads em outros mercados, como o mercado de empréstimos, mercado de investimentos, que a gente tem os spreads bancários bastante elásticos, no mercado de câmbio não é diferente. E as empresas elas têm uma dificuldade muito grande de negociação, como eu vinha falando. Tá. E a gente levou esse início aí muito focado nas empresas, para melhorar essa negociação do câmbio. Tá bom, e você tem um segundo nome lá que é Câmbio Justo para Todos, né, que você comentou. O que quer dizer isso? O que é isso? Justamente um slogan, onde a gente está norteado por um propósito, que é trazer o mesmo nível de negociação que tem as grandes empresas hoje que estão operando milhões, né, que os bancos conseguem dar uma condição mais favorecida de negociação para a troca do dinheiro, para todos os outros portes de negociação. E é muito prática no mercado rentabilizar mais as operações de menor valor, né? Então a gente sabe que isso tende a ser uma constante e a gente propõe justamente levar esse spread mais justo para todos, através da transparência do Transfer Hub. Tá bom. E aí, esse processo, agora entrando um pouquinho nesse processo do Lift, do Banco Central, como é que foi o processo? Você se candidatou e como é que foi o processo até ficar entre as 20 empresas, né, que estão lá dentro? Então, monitoramos aí o ecossistema como um todo e chamou a atenção essa iniciativa do Banco Central através do Instituto Fenasbac. São pessoas lá envolvidas que se demonstram uma dedicação ímpar, muitos deles voluntários, diga-se de passagem. Não vou citar nomes aqui, com certeza vou esquecer de vários, mas desde professores e membros do Fenasbac e do Banco Central, trouxeram então um laboratório de inovação financeira e tecnológica, chama LIFT, né?
Esse laboratório ele funciona como uma espécie de sandbox, é um termo que traz uma conotação de ambiente de testes, né? Onde você vai trazer, então, através de ideias de pessoas que estão entendendo que o mercado pode ser melhor em algum aspecto, e traz para uma discussão, traz para dentro, né, da estrutura. A autarquia, com aquela cara pesada, hoje ela tem, então, essa vontade de se tornar mais próxima dos mercados, dos participantes do mercado, inclusive da própria academia, professores, e alunos e instituições de ensino. Então, eles trazem, juntamente com parceiros de peso, como Amazon, IBM, Oracle e Microsoft, e assim como outros desenvolvedores, inclusive voltados para o blockchain, como a Multiledgers, que é um parceiro dele também, que é hoje está mais em contato com o Transfer Hub. A gente olha e vai colocar em documento, então em 3 meses mais ou menos a gente vai documentar o protótipo que está listado no escopo de inovação do nosso projeto. Nós entramos em contato através dos canais digitais do programa, colocamos a nossa inscrição e fomos selecionados. Foram 80 inscritos, se não me engano estão com 18 ou 20 selecionados para essa fase inicial aí agora. Tá bom, e aí vocês vão entrar com esse projeto, todo mundo ali dentro dessa iniciativa aprovou e agora vocês vão trabalhar junto com eles. O que te motivou mesmo a entrar nesse projeto? O que você vê Qual foi a tua motivação para entrar lá? O Lift ele demanda muito da gente e foi um desafio adicional que eu tive que convencer nossa equipe interna lá de pessoas envolvidas no dia a dia, que já é bastante desafiador, né? Dentro do Transfer Hub a gente tem bastante coisa para cuidar agora nos próximos meses, com várias inovações e melhorias tocante à segurança, e integridade e várias outras situações. Mas isso chamou muita atenção pelo seguinte: por estarmos inseridos num mercado de câmbio, que é justamente um mercado regulado, que tem uma série de regras, muitas barreiras e muitas melhorias a serem feitas, distorções em relação a outros mercados, o Banco Central, com uma inovação, com uma iniciativa dessa, chamou muito a nossa atenção. A gente entrou até para poder fazer parte desse processo, né? Uma vez que a gente já tem também um caminho trilhado em relação a inovações propostas, não faria nenhum sentido a gente ficar de fora disso. Ficamos muito felizes, fomos selecionados, foi uma satisfação enorme. E acho que vale dizer também que tem um outro piloto em andamento aí, que é justamente o Lift Learning. Foram só 4 empresas convidadas, né, e aí foi diferente, não é via inscrição, e o Transfer Hub foi uma delas. Em breve nós vamos saber mais novidades. Um professor aí que está envolvido diretamente capitaneando esse piloto, um professor que se dedica muito, e a gente vai também ter uma outra novidade em breve para falar disso. Que ótimo. Então, quer dizer que, assim, do pouco que antes você já comentou agora, tecnologia e inovação está dentro do core do Transfer Hub, né? Exatamente. Como é que você vê, tentando pegar especificamente uma que eu gosto muito, que eu estudo bastante, que é blockchain. Como é que você vê a parte do blockchain afetando o mercado de câmbio e a Transfer Hub agora ou para frente? Então, o blockchain ele está hoje atuando mais no tocante à liquidação das operações, né? Quando a gente imagina hoje uma operação de câmbio acontecendo, ela no início do relacionamento há um cadastro natural, dependendo do porte da operação ele é mais ou menos rigoroso. Falando em Brasil, tem uma burocraciazinha a ser questionada, assim, nos próximos momentos isso deve mudar, mas o blockchain ele já está no final da esteira. Vamos pensar que iniciou o relacionamento com o cadastro, e se identificou um limite operacional aprovado, houve uma proposta de negócio, né, a operação é analisada no tocante a respaldo documental, legalidade, então você já tem um entendimento se essa operação é ou não possível de ser feita, como que vai ser precificada e tal. A partir do momento que ela é contratada, fechada, né, negociado o câmbio efetivamente e pactuada a taxa, aí vai parte para a liquidação, né? O executor vai liquidar. Na hora de liquidar aqui entra o blockchain. Então o blockchain hoje ele está ajudando muito, né? A Dourada, que é a instituição financeira parceira do Transfer Hub hoje, é uma corretora de câmbio muito tradicional no mercado, já há 50 anos, ela que executa as operações para o Transfer Hub. E ela também já está em estágio de implantação do Ripple, que é uma plataforma que utiliza blockchain para a liquidação das operações internacionais. Então o cross-border, que é a operação de atravessar a fronteira com o dinheiro, vamos dizer assim, né? Trazendo para o português, muito utilizado as operações de SWIFT, que é vamos dizer assim, uma associação de bancos que são donas do SWIFT, né? Que a gente chama
que é uma situação assim até um pouco ultrapassada em relação às outras tecnologias que são ofertadas hoje. Mas o blockchain vem com um concorrente de peso aí, né, junto com o Ripple, agora o WorldWire também, né, do IBM, e outras tantas que devem surgir por aí, para ajudar a acelerar o processo, que até então levava 2 dias, às vezes mais, algumas informações se perdiam no caminho, você não tinha uma otimização do processo. Hoje está sendo muito mais interessante liquidar com um prazo de segundos, talvez até. Tá. Aproveitar, ver como é que está a sua bola de cristal aí agora, Rafael. Sim, em termos de... Hoje ainda é grande parte das liquidações em D2, né? Você ainda fecha câmbio para liquidação padrão D2. Como você acha que isso vai mudar, que a gente vai conseguir fechar câmbio usando o Ripple, ou IBM, ou qualquer outra plataforma em minutos ou segundos, às vezes? Você acha que ainda demora muito? Eu acho que não. Acho que nós vamos ter gratas surpresas aí pela frente. Eu vou puxar aqui uma fala do chefe do WorldWire, do projeto WorldWire lá da IBM. Ele falou assim: "We shouldn't be FedExing money." A gente não deveria estar mandando dinheiro pelo correio. Né? Ele fala assim: enquanto mandar dinheiro pelo correio for mais rápido que mandar dinheiro eletronicamente, tem alguma coisa muito errada aí. Então, iniciou-se um movimento há uns 4 anos atrás, mais forte, de lá para cá já tem muitos resultados sendo colhidos. Então, o próprio Swift, ele também já com o GPI, que é um produto que ele busca colocar para emparelhar com essas novas tecnologias, também já está prometendo mais agilidade. E os bancos estão ajustando o modelo de negócio, né? Acho que muitos outros convidados que eu pude assistir no teu programa também já abordaram isso com muita propriedade. Você transacionar no mesmo dia para liquidar o dinheiro, ou um dia ou 2 dias depois, envolve um fluxo de caixa diferente, envolve uma regra de precificação diferente. Então você tem uma série de mudanças para serem feitas. O mercado de câmbio está passando por uma mudança bastante grande, e só quem ganha é o consumidor e o empresário. Eu acho que é tudo muito salutar. Mais fácil, mais rápido, né? Com certeza. E mais barato daí também, por Sem consequência. dúvida. Voltando na parte do Transfer Hub mesmo, essa parte da solução para a empresa. Você comentou um pouco dessa burocracia em termos de papéis, verificar a documentação, etc. Como é que vocês ajudam nisso? Como é que vocês facilitam para que a empresa consiga fechar um câmbio mais fácil? E uma outra pergunta também: qual o universo de empresas no Brasil que fecham câmbio, ou que são exportadores ou importadores, né? Talvez tenha visão, você conhece aquelas grandes que são as grandes exportadoras, mas eu imagino que tenha muito mais aqui. Sim. Né? Veja, nós estamos apoiados em 3 pilares. O Transfer Hub hoje ele está com uma operação e uma estrutura muito enxuta, né? A tecnologia disruptiva através de uma plataforma digital, e o nosso terceiro principal pilar, que é a desintermediação financeira das operações de câmbio. O que quer dizer isso? As operações, quando elas são contratadas, para que a instituição que opera câmbio fature, ela precisa estar em reais. O que é isso? Se ela vendeu moeda estrangeira, ela precisa comprar para faturar, e se ela comprou, ela precisa vender para faturar. Né? Então, a desintermediação financeira passa pelo fato de mandar o menor número possível de operações para o mercado interbancário. E aí cabe um adendo, uma observação. No Brasil, transaciona-se mais no mercado interbancário do que no mercado de clientes, que é o primário. Isso é uma distorção, tem que ser observado. E no tocante a outra pergunta que você fez, a gente vê que no dia a dia as empresas, que hoje no Brasil são por volta de 55 a 60 mil empresas, ano após ano varia um pouco esse número, que fecham câmbio de importação e exportação. Né? É um número, se comparado aos outros países, o Brasil tem um número pequeno de empresas que acessam o mercado externo. Mas mesmo assim, são situações que são facilmente identificadas, de dificuldade de negociação, como eu te falei, e a gente vê a grande oportunidade de levar para elas um acesso a uma informação, um serviço melhor e, com certeza, uma capacidade de fechar câmbio nas mesmas condições que grandes empresas, que hoje fica muito difícil. Muitas vezes as empresas não têm nem acesso a quem ligar, a quem recorrer, ela já está no internet banking com uma taxa, né, pronta na frente para aceitar, se quiser, aquela lá, e isso dificulta muito, né, a análise de quanto ele está gastando, e se tiver identificado que está gastando muito, não tem muito para onde correr, assim, é muito difícil negociar. Entendi. E através de tecnologia você consegue pegar esse mercado, ou justamente. facilitar esse mercado. Como a gente consegue taxas tão baixas? O Transfer trabalha, hoje está divulgado na nossa página para público, a nossa política de preços. E, como eu já falei, apoiado nesses 3 pilares, e principalmente no tocante à capacidade de melhorar hoje o que já é prática de mercado, é rentabilizar mais as operações de menor valor.
Então os bancos eles acabam favorecendo muito mais as operações de maior valor e as operações de menor valor acabam tendo um custo muito alto, né? Podendo chegar aí a 3%, né? Como eu já falei, spreads de margens de operações de papel, de espécie. Então a gente consegue trabalhar de uma forma que otimiza os fluxos que já existem em equilíbrio. Então você pode pegar, por exemplo, no Brasil, no ano passado, são dados do site do Banco Central, operações comerciais, aproximadamente 2/3 de equilíbrio. Isso num dado global. No dia a dia isso diminui um pouco, mas ainda assim tem um equilíbrio bastante grande. Então você veja, todo dia tem, nas tesourarias de todas as instituições, tem entrada e tem saída. Da mesma moeda, muitas vezes no mesmo tempo, simultaneamente. Pouco disso, ou quase nada, se reverte em benefício para o cliente. No tocante a operações financeiras, a gente observa um equilíbrio ainda maior, chega a 90%. Então você teve um saldo muito pequeno em relação ao que foi transacionado. No ano passado foi 5 bilhões de dólares de saldo total entre comercial e financeiro, versus um volume transacionado de 1,5 trilhões de dólares. Então o equilíbrio é gigante, né? Você vê que dá para aproveitar muito disso aí, através dessa proposta que o Transfer Hub quer revolucionar o mercado de câmbio e trazer um custo bem mais baixo para o cliente. Entendi. Aí eu poderia dizer que quanto mais clientes tiver o Transfer Hub, mais ele vai fazer esse match e melhor vai ficar para todo mundo. Essa é um pouco da ideia. Por aí. A gente tem observado que esse número só cresce. As nossas estratégias de melhorar a plataforma, a experiência do usuário, favorecer esse match, né? Fazer um trabalho de não só incentivar, mas dar mais informação. Por exemplo, no momento, agora o mercado já está, finalmente já até fechou, mas se a gente pensar que no momento de alto fluxo de negociação comercial e financeira, você consegue dar visibilidade de quantos clientes estão cotando ao mesmo tempo, que nem estejam tomando nenhuma ação, simplesmente estão cotando. Hoje em dia você não consegue ver, né? Enquanto que se você estiver em qualquer outro mercado financeiro eficiente, eletrônico, você tem essa informação. Você entra com uma oferta ou você entra com uma cotação, você consegue ter essa identificação desses movimentos. Isso favoreceria o match, favoreceria com certeza o movimento. E a gente está trazendo isso também para um momento seguinte das próximas versões aí da plataforma. Entendi. Aí ficaria mais ou menos que nem operar ações, né? Que é mais, você veria toda a fila de quem está comprando e quem está vendendo e saber. A gente chama a profundidade de mercado. Profundidade de mercado, isso, exatamente. Né? Esse é o termo conseguir técnico, entender, né? O que está acontecendo. E o VET, que já foi, pegando um gancho aqui, o VET, que é o valor efetivo total das operações de câmbio, que foi uma conquista dos clientes, de modo geral, que contratam tanto pessoas físicas quanto jurídicas. No Brasil, o Banco Central exige que você divulgue o quanto foi de tarifa e quanto foi de impostos embutidos naquela taxa final de câmbio, né? Mas ali não traz o valor da margem, que é o quanto que você está gastando em relação à média de mercado, a taxa média de mercado. Então isso também é uma coisa que precisa ser questionada, porque a maior parte das empresas e pessoas físicas não tem ferramentas para medir quanto elas estão gastando para fechar câmbio. Entendi. Você sabe o valor total que você gastou, mas não sabe a referência para ver o quanto teve de... O ágil e o deságil, né? Assim. Quanto você pagou a mais ou a menos do que uma referência livre de risco, vamos dizer assim. Naquele exato instante da operação, né? Tá bom. Olhando um pouquinho para frente agora, Rafael, como é que você vê a Transfer Hub daqui 5 anos? Vou pegar a bola de cristal de novo. Como é que você vê ela atuando nesse mercado de câmbio em grande mudança, que nem você comentou? Perfeito. Os nossos planos são muito ainda com foco em um curto prazo para conseguir aumentar a nossa adesão, a nossa aderência, principalmente em relação a novos clientes e novos adeptos da plataforma. Quando a gente traz o peer-to-peer para o cenário, que é casar operações entre clientes, você entende que você tem um desafio adicional aí, que é um desafio de colocar a melhor ferramenta disponível com a melhor experiência do usuário. Isso a gente tem conseguido observar mês a mês. A gente começou as operações em abril desse ano. Então, isso só reforça a nossa visão de médio prazo, 3 a 5 anos, de que o nosso próximo passo enquanto empresa, enquanto modelo de negócio, vai ser se associar com grandes executores e liquidantes de operações, tanto no Brasil quanto fora, para conseguir ter o maior número de adeptos e empresas operando dentro da plataforma para conseguir melhorar essa liquidez, né? Então, continuar nesse mesmo modelo de negócio, só que expandindo o alcance da execução, que é o que hoje seria o principal entrave em se tratando de Brasil, né? Que é uma burocracia muito grande para conseguir fazer a liquidação internacional das operações.
Sim, por conta de toda a burocracia que a gente tem aqui local, que é muito diferente de alguns outros países, até da América do Sul, essa burocracia. A gente observa que no país assim, tem uns movimentos recentes melhorando, mas ainda assim é muito burocrático. Se pegar países vizinhos aqui, como Chile, Peru, você tem moedas que já são possíveis de ser negociadas em plataformas internacionais, você tem a possibilidade de ter contas em moeda estrangeira dentro do país, coisas que são hoje abordadas pela nossa nova equipe econômica do Banco Central, mas a gente nota que por vários motivos ao longo do tempo o Brasil ficou muito fechado em relação a investir no exterior, saída de recursos, sempre foi muito proibitivo, né? Até pejorativo. O câmbio, de certa forma, tem até um estigma, né? Se estigmatizou muito o mercado aí. Mas está mudando. Acho que vem um movimento internacional que é impossível de se conter e é irreversível, que é a de simplificação. As fintechs, elas se incumbiram muito desse papel, né? De simplificação, de baixa de custos, de maior globalização, né? Ficar tudo muito mais parecido. Isso daí é muito favorável, no final das contas, para o usuário, né? Para quem precisa usar. Sempre, né? Sem dúvida. Que acho que vai usar um pouco. Chegamos ao final aqui, acho que conversa muito boa. Passa rápido, né? Mas muito obrigado, Rafael, pela participação aqui. Parabéns pelo programa. E já fica o programa. convite para vir aqui depois, daqui um ano e pouco, para contar para a gente como é que foi essa trajetória, como é que foi a experiência no Lift, etc., para a gente dar continuidade aí. Vai ser um prazer. Tá bom? Obrigado. Obrigado. E para você que nos viu aqui, obrigado pela audiência e até a semana que vem.